Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor nosso Deus. Uma alegria poder estar aqui com vocês. A parte técnica foi arrumada às 2 da hora, ainda faltou um cabo que foi para casa e não voltou, de ontem para hoje, mas está tudo aqui. O nosso tema hoje à noite, o primeiro tema da noite, é a função da Bíblia na igreja local. Função da Bíblia. Se vocês procurarem as vossas pastas, vão encontrar algumas folhas que têm os mesmos slides que estão lá. Vocês vão encontrar cópia e podem acompanhar o material. É interessante esse tema, função da Bíblia na igreja local. Vocês já tinham pensado sobre isso? Função da Bíblia na igreja local. Tem sentido falar sobre isso? Parece tão óbvio, parece tão corriqueiro falar sobre a Bíblia na igreja local que nem seria um tema para uma palestra. Mas vamos refletir um pouquinho sobre isso, que a gente vai ver que tem muita água para enchente. Choveu muito nos últimos dias aqui, vocês vão ver o que é isso. Foi feita uma pesquisa na América Latina, não no Brasil, nos países que falam hispano, e essa pesquisa foi feita sobre em que as igrejas estão gastando mais tempo, investindo mais tempo, e quais as áreas de trabalho da igreja que estão crescendo mais. E o resultado da pesquisa foi interessante. A área de trabalho da igreja que mais cresce, onde ela está investindo mais tempo, hoje é o louvor. Será que isso é válido também para a situação aqui no Brasil? A área que a igreja está investindo mais tempo, que mais se desenvolveu, é o louvor. E eles verificaram, esses pesquisadores dos diversos países, verificaram o seguinte: nas reuniões das igrejas, existe cada vez maior número de músicos presentes. Aqui nós temos um piano de cauda, tá? Mas é normal, muitas igrejas que eu visito tem além, às vezes não tem piano de cauda, mas tem um outro instrumento parado, normalmente não fica parado. Qual é? Bateria. E bateria, ninguém diz assim, vamos cantar no louvor, eu já vou te acompanhar pela bateria. É a bateria, mais o violão, a guitarra, e assim por diante. E se verificou que essa área cresceu muito. O pessoal canta músicas novas, existe muita composição de músicas novas, existem muitos CDs sendo lançados. Então, essa área de louvor cresceu muito, as pessoas gostam, elas vão para a igreja para louvar a Deus. É importante, a área é muito bonita, a área cresceu muito. Agora se fez um estudo e se verificou que uma área não cresceu, não acompanhou tanto o crescimento da igreja. E é a área do estudo da Bíblia Sagrada. Será que é verdade para nós também isso aqui no Brasil? Que a área de louvor cresceu muito e a área de estudo da Bíblia não cresceu tanto nas igrejas. Não estou me referindo aos seminários, às universidades, assim por diante. Nas igrejas locais, a área de estudo da Bíblia não cresceu tanto. Ou seja, as pessoas não têm o conhecimento aprofundado da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu já falei com isso em vários locais do nosso país, e a reação das pessoas em geral é de que isso é verdade também entre nós. Parece que falta maior estudo da Bíblia Sagrada, estudo da palavra de Deus. Então vamos olhar o que a Bíblia, a própria Bíblia diz sobre a palavra de Deus na igreja, a importância disso. Eu tenho 3 textos aqui de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro que fala sobre o início da história
E o capítulo 2 é a história de Pentecostes, e no versículo 41 diz: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Quando a gente lê o sermão do apóstolo Pedro em Atos 2, a gente verifica que ele faz muita citação do Antigo Testamento, que é o que ele tinha em mãos, ou seja, muita citação bíblica. O sermão dele, aliás, é uma peça de oratória que procura mostrar que aquelas profecias feitas no Antigo Testamento se cumpriram em Cristo, e que a vinda do Espírito Santo que eles estavam presenciando naquele momento se dava através da pregação, e a pregação da palavra, acompanhada pela ação do Espírito Santo, movimentava a igreja e fazia com que quase 3.000 pessoas se juntassem naquele dia ao grupo dos seguidores de Jesus. Ou seja, naquele dia específico, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, estava presente na vida da igreja. Atos 4:4 continua a história. Muitos, porém muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Ouviram a mensagem, muitas pessoas ouviram a mensagem, a palavra continuou sendo pregada, continuou sendo anunciada, e a igreja crescia. Como é que a igreja crescia aqui, nesse exemplo específico? Através da palavra. E aí nós vemos a palavra de Deus na vida da igreja. Atos 4:29 diz: agora, Senhor. Aliás, antes de ler o texto, eu vou explicar um pouquinho, porque aqui ele está lançado assim. Essa é uma oração. A igreja estava sob ameaça de perseguição, e perseguição mesmo acontecendo. E aí o apóstolo saiu da prisão, então ele faz uma oração, diz: agora, Senhor, Senhor Deus, olha para a ameaça deles e dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Na hora que tinha perseguição, o que o apóstolo pediu aqui nessa oração? Ele não pediu para Deus acabar com os inimigos, ele não pediu para Deus os libertar dos problemas, ele pediu para Deus dar o que para eles? Coragem. Dá coragem para quê? Para anunciar a tua palavra. Então vejam, o que acontece em todos esses textos? Está lá no título: a palavra de Deus na vida da igreja. A palavra de Deus cria a igreja. Esse é um ponto muito importante, que a gente tome consciência. Quer dizer, a palavra de Deus é a que cria, ela cria a igreja. Indo adiante, o segundo ponto: a palavra de Deus fortalece a igreja. Atos 6:7, na continuação da história lá, a palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Interessante isso, a palavra continuava a se espalhar. A palavra se espalhando, o que acontecia? Os seguidores de Jesus cresciam, e até mesmo os sacerdotes aceitavam a fé cristã, sacerdotes judeus. Eles reconheciam em Jesus Cristo o Messias prometido. Depois, em 2 Timóteo 4:2, o apóstolo Paulo fala a Timóteo: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Nós vamos ver esse texto, ou vocês viram esse texto ontem provavelmente na palestra, mas veja, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. A palavra de Deus precisa ser ensinada. Como é que a minha fé se fortalece? Senhor, me dá uma fé mais forte. Como é que isso acontece? Qual é a vitamina da fé para a fé ficar forte? A palavra. Através disso a igreja se fortalece.
2 Timóteo 3,15, e desde menino você conhece as Escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Desde menino você conhece as Escrituras sagradas. Aqui parece que havia por trás o quê? Um plano de educação. Ensinar para o menino. Né? E Timóteo sabia. Quem ensinou a Timóteo? A mãe e a avó. E além da mãe e a avó, provavelmente também ele foi levado à sinagoga, às reuniões de culto, e ali ele aprendeu a palavra. E desde menino você conhece as Escrituras sagradas. Havia um plano de educação presente aí. Então, vimos duas coisas até aqui. A primeira, a palavra de Deus cria a igreja. A segunda, a palavra de Deus fortalece a igreja. Então, igreja forte é com a palavra. Igreja que cresce é com a palavra. Então, as duas coisas, ela cria e ela fortalece. Pois bem, ficou bem claro, eu acho isso, né? A palavra é central na vida da igreja. Então, o material bíblico pode ser utilizado em diversas atividades da igreja. Quais são as atividades da igreja? Quais são as atividades da igreja? Biblicamente falando, eu coloquei aqui 3, mas a gente pode colocar 5, e eu já percebi que o pessoal hoje à noite está bem atento, acompanhando, respondendo, vão aprender com os dedos da mão. Vamos pegar a mão esquerda, que eu sou casado, tem uma aliança, vai ficar mais fácil. Vão aprender as 5 funções, as 5 atividades da igreja, biblicamente, no Novo Testamento, quais são? Vamos começar. Vamos começar. O dedo indicador, ele aponta, né? A gente usa em geral para apontar, né? Como é que chama? Fura-bolo, é isso? Ele aponta. Para onde vai? Vai para lá, e aí o sujeito aponta. Pois é, a gente quer apontar para quem? Para quem a gente quer apontar? Para as pessoas. Para Jesus, não é isso? Então o dedo indicador é o dedo da evangelização, do testemunho, Vamos aprender um pouquinho de grego? Qual é a palavra grega para testemunho? Agora complicou, né? Também. Você sabe em grego e não tem consciência disso. É a palavra testemunha é mártir, alguém aí sabia. E o verbo testemunhar, martiria, mártir, né? Por que mártir? É o sujeito que enfrentava até a morte para dar o seu testemunho. Então, primeiro, testemunho. Agora vamos pegar um outro dedo, o dedo do anel. Por que a gente põe um anel no dedo quem é casado? Qual é o sentido do anel no dedo? É lembrar, né, a aliança. A aliança lembra o compromisso que eu tenho com a minha esposa, né? Eu gosto muito da minha esposa. Então, qual seria dessas atividades ali para lembrar que a gente gosta muito de Deus, que a gente tem uma aliança com Deus? Que atividade a gente faz? Adoração. Vamos guardar esse dedo da aliança como o dedo da adoração. Então nós já temos 2. Como é que significa, qual é a palavra, né, o nosso culto, adoração, em grego? Agora vamos lá, de novo, puxa vida, agora complicou, né? É a palavra liturgia, leiturgia em grego. Liturgia, né? A liturgia é o povo de Deus que rende louvores ao seu Deus. Deu algum problema aqui? Alô, melhorou, voltou, né? Então, já aprendemos o segundo. Agora vamos pegar, testemunho já foi, que é martiria, leiturgia. Vamos pegar o terceiro aqui, é o ensino. Se a gente pegar dos dedos da mão aqui, tem como é que chama esse da ponta aqui? Mindinho, né? Mindinho, né? Mindinho, é o pequeninho, né? O mindinho. É o que tem que crescer. Como é que a gente cresce na fé? Através do ensino. Pessoal aí que é professor, o professor tem que ter uma boa didática, não é assim? Essa é a palavra grega para ensino, didascalia, didática, daí vem, né? O didática, ensinar.
Então nós já temos três funções da igreja, faltam duas. Vamos ver aqui o do meio, que é o pai de todos, né? O dedo do meio. Então vamos lá, qual é? Ele está no meio de todos, ele está em comunhão com todos. Essa é uma outra das finalidades da igreja. Qual é a palavra aí que vem no grego? Koinonia, comunhão. Então a igreja se reúne e ela fica em comunhão. E o último dos dedos aqui, o pequenininho, né, o dedão, né? Esse dedão é o único que encosta em todos, vocês já perceberam? Tente encostar os outros em todos, é complicado. Esse faz fácil. Outra coisa, para segurar alguma coisa, experimente segurar alguma coisa sem o dedão. É complicado. O dedão é o dedo do serviço, da ação social, né? Então, como é que é essa palavra em grego da ação social? É diaconia. Então, aprendemos os cinco atividades da igreja. A igreja se reúne, vamos lá agora, vamos começar com o dedão para ficar mais fácil. Dedão é o quê? Diaconia, ação social. O indicador, testemunho, martiria. O do meio, grandão, comunhão, koinonia. O do anel, adoração, como é que é o nome? Liturgia. E o outro dedo do ensino, didascalia, né? Então o crescimento através do ensino. Essas são as atividades da igreja. Onde é que elas se dão, as atividades da igreja? Vejam, de novo, vamos voltar para a Bíblia, né? A Bíblia na vida da igreja. Quando a igreja ajuda um irmão que está passando necessidade, o que ela está fazendo? Ação social, né? Ela está fazendo diaconia, ajuda ao necessitado. Quando ela tem aula de escola bíblica, o que ela está fazendo? Ensino, educação, né? Didascalia. Quando ela se reúne para o culto a Deus, o que ela faz? Adoração, liturgia. Quando ela se reúne para os irmãos conviverem, conversarem, ter um momento juntos, comunhão, koinonia. Faltou? E quando a igreja dá o testemunho para que os outros conheçam Jesus, martiria. Está vendo? Essa, em resumo, biblicamente, são as atividades da igreja. Como é que o material bíblico entra lá? Vamos olhar. Primeiro, a adoração. Eu vou ficar só nos três, até por questão de tempo, para nós não nos prolongarmos muito. Mateus 4,10 diz assim: Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adora o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Adore o Senhor seu Deus. Quando Satanás tentou Jesus, Mateus 4, a história da tentação, Jesus respondeu para Satanás: o que deve fazer? Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Não deve ter falsos deuses, não deve ter ídolos falsos na vida, deve adorar a Deus, né? Agora, como é que Jesus recomendou que a adoração, o que Jesus fez ao chamar a atenção da adoração? Ele usou um texto da Bíblia, percebe? Jesus respondeu a Satanás usando um texto da Bíblia. Depois lá, Mateus 4,22, virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e em verdade. É interessante aqui que fala adorar em espírito e em verdade. Essas duas palavras, espírito e verdade, às vezes tem várias interpretações. Em João capítulo 6, mais ou menos lá, vocês em casa podem olhar, diz o que é espírito e verdade. O que é espírito e verdade? Onde a gente encontra espírito e verdade? A tua palavra. Interessante. A palavra de Deus é espírito e é verdade. Então, na adoração em espírito e em verdade, é a adoração em conformidade com o quê? Com a palavra. É a adoração na palavra, dentro da palavra, inserido na palavra, no contexto da palavra, com a palavra, rodeado pela palavra, a palavra presente na adoração. E Apocalipse 15:4 diz: quem não
perdi meus óculos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo, todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Aqui então, quando todos os cristãos de todos os lugares e todos os tempos se reunirem, o que eles vão fazer? Adorar a Deus. Então, na adoração deve estar presente material bíblico. Vamos a outra atividade, ensino, Deuteronômio 6, 6 a 9. Aliás, Deuteronômio 6, para quem é professor e quem é pai, mãe, ou quem é candidato a um dia ser pai e mãe, ou quem é filho, filha e filho, ou seja, todo mundo, aqui tem um pouquinho de lição sobre educação, então um programa de educação. Vejam o que diz ali: guardem sempre no coração as leis que estou lhes dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Quais são as leis de Deus? As leis de Deus são as que Ele nos deu na sua palavra. Onde devem ser guardadas? Guardem no coração. Guardem no coração. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Sabe como a gente faz para tirar o cristianismo da face da terra em pouco tempo? A gente não ensina a palavra de Deus para a próxima geração. É só não ensinar para os nossos filhos a palavra de Deus, a próxima geração, o que acontece? Termina o cristianismo. Então, Deus disse: guardem no coração as leis e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Aí Ele diz como ensinar: repitam essas leis em casa e fora de casa, repitam. Eu lembro, no meu tempo de estudante, a gente tinha que aprender latim. Alguém aqui aprendeu latim quando era? Alguns, muito pouca gente. Tinha um ditado em latim que o professor dizia, latim é a raiz da nossa língua portuguesa. O professor dizia assim: repetitio mater studiorum. Repetitio mater studiorum. E o pessoal traduzia mal, mas traduzia assim: a repetição mata o estudante. Tem gente que entende latim. A repetição é a mãe do estudante, ou dos estudantes, né? É plural. Mas tudo bem, a repetição é que ensina o estudante. É preciso repetir, ler, reler, ler, reler, que aí a gente aprende. Veja, repitam essas leis em casa e fora de casa. Interessante aí, cobre a casa e fora de casa, quando se deitam ou quando se levantarem, quer dizer, o dia inteiro. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. Por que a gente deveria amarrar no braço e na testa? A ideia que eles tinham é o seguinte: quando você tem uma coisa, a mesma ideia da aliança no dedo, né? Me contaram que o pessoal que às vezes quer enganar que não é casado, ele tira a aliança e esconde, porque a aliança lembra que o sujeito é casado, portanto faz a mulher, o homem, então ele esconderia. Aqui é para amarrar, quer dizer, deixar preso no corpo a lei de Deus. Amarre essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes, nas portas das suas casas e nos seus portões. Ou seja, espalhem por toda a casa a lei de Deus. Vale a pena a gente refletir como é que é a casa da gente. Na casa de vocês, como é que é? Qualquer pessoa em qualquer lugar encontra a palavra de Deus? Em qualquer peça da casa? Na minha casa, as poltronas estão todas direcionadas para um lugar só. Para qual é o lugar que normalmente as poltronas estão colocadas? Todo mundo senta e enxerga a mesma coisa. Televisão. Interessante isso, né? Tem um lugar que todas as poltronas estão dirigidas para a palavra. Aqui, por exemplo, todo mundo tem que olhar para cá. Se alguém não tem vontade de olhar para cá, tem dificuldade. Por quê? Porque aqui é um lugar para ensinar a palavra.
Perceberam? Na casa da gente, colocar a Bíblia, a palavra de Deus, na cozinha, né? Depois da refeição, ler um trechinho da Bíblia, fazer um devocional doméstico, devocional em casa, na cabeceira da cama ali, para antes de deitar, dar uma lidinha, facilitar a vida dos filhos. Coloca uma Bíblia lá no quarto deles também, para que eles possam ler com facilidade. É isso que está dizendo o Deuteronômio. O ensino tem que ser um programa. Eu quero que a nova geração, eu quero que os meus filhos aprendam essa palavra e também a guardem no coração. Por isso eu me esforço para isso. Tem pais que dizem: o melhor presente que eu posso deixar para o meu filho é o estudo. Não é assim que o pessoal fala? Eu quero deixar para o meu filho o estudo. Eu gostaria que ele tivesse a palavra de Deus. Eu vou fazer todo o sacrifício para ele ter a palavra de Deus. Salmo 77 também fala sobre ensino. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade. Eu continuo a falar as coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones. Ó Deus, fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a esse povo e aos seus descendentes. Isso aqui é a oração do ancião, Salmo 71. O ancião pedindo: olha Deus, me deixa aqui com força, porque eu ainda quero aproveitar o tempo para ensinar os meus filhos e a nova geração sobre a tua palavra. Que bonito isso, ensinar a nova geração sobre a palavra de Deus. E o último é muito conhecido, Provérbios 22:6. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Eduque a criança no caminho que deve andar. Eduque a criança. Será que nós estamos educando os nossos filhos na palavra? O que eu noto, as novas gerações, elas recebem algum tipo de educação, seja em casa, na escola, mas não estão recebendo talvez o suficiente da educação na palavra de Deus. Uma das coisas que eu agradeço, meus pais já partiram para a eternidade. Uma das coisas que eu agradeço é que minha mãe e meu pai, eles não tinham muito estudo, mas eles todos os dias, depois da janta, naquele tempo havia um tempo depois da janta, se abria a Bíblia, não tinha televisão, não tinha novela, já tinha radionovela naquele tempo, mas não se escutava. Aquela hora era sagrada, ler a Bíblia, ler uma meditação sobre a palavra de Deus e orar em família. E domingo a gente nem sabia qual era outro programa possível, porque domingo era para ir para a igreja. E não era para ser mandado para a igreja, era para ir para a igreja. O pai e a mãe levavam nós para a igreja e iam junto, ficavam lá junto na igreja. Isso é muito bonito e é muito importante. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Parece que as coisas principais da vida a gente aprende até os 6, 7, 8 anos. Os costumes que ficam para o resto da vida são ali que são pegos. Então ensinem as coisas certas, gastem o tempo ensinando a palavra de Deus. E o terceiro aspecto lá das atividades da igreja, testemunha, martiria, Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Se a gente fosse contextualizar o texto bíblico aqui, o que Jesus estava dizendo? Isso é a ascensão de Jesus, Jesus subindo ao céu. Ele dizia assim: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas no Recife, em todo Pernambuco e Alagoas e até os lugares mais distantes da terra. É mais ou menos isso. Entenderam? Aonde a missão começa, o testemunho começa. Ali onde a gente está. E aí vai adiante. Vai abrindo o círculo até os confins da terra. Então, ser testemunha de Deus significa espalhar o que a palavra de Deus ensina.
Romanos 5, 7 a 11, portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Como dizem as Escrituras Sagradas, o material bíblico, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, todos os que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. Ou seja, quando a palavra se espalhar por todo o mundo e as pessoas conhecerem o Salvador, todos juntos, todos os povos louvarão o Senhor. Então vejam, da Bíblia a gente aprende que naquelas atividades que a igreja biblicamente deve exercer, a palavra de Deus é fundamental, ela é central. Não dá para ser igreja sem a palavra de Deus. A gente até pode fundar uma religião sem a palavra de Deus, mas não dá para ser uma igreja cristã sem a palavra de Deus. Então vamos conhecer as possibilidades. Como é que o material bíblico pode ser usado? Vejam, no culto, material bíblico. Leitura bíblica. Ler a Bíblia no culto é muito importante. Estudo bíblico e pregação. Tem diferença entre estudo bíblico e pregação. Pregação é o que tradicionalmente é chamado de sermão ou prédica. E o estudo bíblico é quando se pega um texto da Bíblia e começa a analisar o texto, estuda o texto da Bíblia. Existem temas bíblicos também, que é o outro ponto. Por exemplo, um tema bíblico seria falar sobre casamento. Casamento é um tema bíblico. Falar sobre oração é um tema bíblico. Há muitos textos sobre esses temas, então a gente pega vários textos, junta e faz uma análise deles em conjunto. E o estudo bíblico é mais quando a gente pega um trecho da Bíblia, um texto corrido e faz o estudo. E a pregação, quando se fala sobre um texto bíblico e prega, anuncia a palavra. Então no culto essas 4 maneiras estão presentes. A Bíblia deve estar presente no culto. Materiais, quais são os materiais que podem ser usados? Bíblicos, Bíblias de estudo, porções bíblicas temáticas. No ensino, quais são os materiais, quais são as possibilidades? Ensino de crianças, jovens e adultos, escola bíblica dominical, grupos de estudo, escolas regulares, ensino nas escolas regulares, públicas ou particulares, instrução para a profissão, confissão da fé. Então, ter programas de ensino da palavra na igreja, é muito importante isso. Não se aprende sem um programa de ensino. É interessante, nós vivemos uma época da educação no nosso mundo. Todas as pessoas estão estudando, devem estudar. A lei brasileira diz que o ensino fundamental é obrigatório, é por lei, que a criança tem que ir na escola. E todo mundo que já passou pelo ensino fundamental e já fez o ensino médio ou o 2º grau e já fez faculdade, sabe que não dá para parar por aí. É preciso aprender cada vez mais. E às vezes na fé a gente não passa do beabá. Entenderam? É preciso se aprofundar no ensino da palavra de Deus. Então, usar material bíblico para o ensino. E aí tem vários materiais que a sociedade bíblica tem, estudando com a Bíblia, conhecendo a vida de Jesus, aventuras da Bíblia. Depois eu até vou mostrar algum material para vocês que está saindo agora. O uso de material bíblico na igreja, usar material bíblico, realmente estudar a palavra de Deus. Aí estão materiais bíblicos que podem ser usados para o ensino da palavra de Deus. A mesma coisa na evangelização. Como é que a gente faz evangelização? No testemunho pessoal, missões, usar material bíblico. Um dos materiais bíblicos mais usados no Brasil na evangelização é o que na sociedade bíblica chamamos de seleções bíblicas. Aqueles pequenos folhetos com texto bíblico. Aquilo por ano, os cristãos distribuem em torno de 150 milhões de folhetos em nosso país. É a maior sementeira da palavra de Deus que acontece. Então, seleções bíblicas. Porções bíblicas são esses livretes que nós vimos aqui.
sobre a palavra de Deus. Esses também são distribuídos em grande quantidade. Novos Testamentos e Bíblias. Hoje, com a diminuição do preço das Bíblias, né? As Bíblias, o preço está muito acessível. Eu sou ruim de guardar números, mas Bíblia para evangelização em torno de R$6, R$7 se encontra. E se a igreja comprar em pacote, até paga em torno de R$3, é isso? Então, o exemplar da Bíblia, isso é preço para, né? É um pouquinho mais que o jornal de domingo. O jornal de domingo já é R$3, né? Então vejam, é possível, muitas igrejas estão evangelizando usando esses materiais bíblicos, né? No testemunho aqui está: a fé vem pelo ouvir. Aliás, eu quero mencionar um pouquinho essa questão do áudio no testemunho bíblico. Uma das coisas com esse crescimento do louvor que se verificou é que a maioria das pessoas hoje tem em casa mais CDs do que livros. É normal entrar numa casa e a pessoa ter um cantinho lá, uma pilha de 50, 100 CDs. É normal. Os jovens então consomem aquilo bastante, né? CD, né? É normal ter bastante. E é muito difícil entrar numa casa que tem uma estante assim com 50, 100 livros. Interessante isso. Uma outra coisa que foi feito um estudo, que quando a gente dá um livro para uma pessoa, o livro que a gente recebe, a maioria dos livros não são lidos. A maioria dos livros, até comprados, não são lidos. Vocês têm livro em casa que vocês compraram e não leram? Também tem? A maioria dos livros são comprados e não lidos. No entanto, o CD, ele pelo menos, quando a gente recebe um CD, normalmente, na grande maioria dos casos, uma vez a pessoa ouve. Uma vez ela põe lá e escuta. Se gostou, ela escuta de novo. Mas uma vez escuta. Interessante. Por isso que se começou a fazer a Bíblia em áudio, para facilitar também ouvir a palavra de Deus. Pois bem, e o que é a sociedade bíblica? A sociedade bíblica é uma entidade que as igrejas criaram. E aqui está uma coisa, amanhã nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero chamar a atenção sobre isso. A sociedade bíblica é uma entidade que as igrejas criaram. A proprietária da sociedade bíblica, os proprietários são as igrejas e os cristãos. Quais as igrejas? Todas elas. A sociedade bíblica foi criada em 1948 por todas as igrejas da época. As que estiveram lá estão representadas e criaram. Para quê? Para publicar a Bíblia. É uma entidade nossa. Eu sou membro de uma igreja, eu sou um dos proprietários da sociedade bíblica, que nós temos que cuidar. E por quê? A única finalidade da sociedade bíblica é distribuir a Bíblia, transformando vidas com a palavra de Deus. Então, é muito importante conhecer esse trabalho e usar a Bíblia. Por isso que seminários de ciências bíblicas que a gente faz é para que as pessoas conheçam o que é a Bíblia e usem a Bíblia. Usem a Bíblia para levar a palavra de Deus avante. Essa é a finalidade, que a palavra de Deus seja divulgada cada vez mais e que as igrejas façam cada vez mais uso da palavra de Deus na sua vida diária. Porque, como nós vimos, dá para ser igreja sem a palavra de Deus? Não. Ou seja, se não houvesse alguém que fizesse a Bíblia ainda, nós teríamos que fazer uma reunião e dizer: nós vamos publicar a Bíblia. Isso é preciso fazer. Nós queremos que a palavra de Deus se divulgue. Como participar do trabalho da sociedade bíblica? E aqui tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar. Divulgando a Bíblia. Divulgando a Bíblia. Divulguem a Bíblia, mas divulguem mesmo. A Bíblia não é para ficar guardada, é para ser divulgada. O segundo ponto importante ligado ao primeiro: orem pela distribuição da palavra de Deus. Façam oração.
Tinha um corinho que eu aprendi de pequeno: leia a Bíblia. Tem gente que fala: leia a Bíblia e faça a oração. É assim, né? Faça a oração. Quase ninguém mais canta isso hoje em dia, mas é bonito: leia a Bíblia e faça a oração. Orem pela palavra de Deus, orem. Tá? Que mais? Participem dos programas sociais da SBB, apoiem os programas, são todos programas de divulgação da palavra. Seja um sócio evangelizador. O que é o sócio evangelizador? Eu vi que tem uma rede de televisão agora que tem um sócio evangelizador também. Eu não me lembro o nome de uma rede, mas não é esse o sócio evangelizador. O que é o sócio evangelizador da Sociedade Bíblica? Muita gente sabe o que é. É um programa onde a pessoa participa, ela dá uma oferta e ela recebe no valor da oferta os folhetos, mas não é para si, é para distribuir. Quer dizer, ela mantém um programa de distribuição da palavra de Deus. O sócio intercessor é a pessoa que diz: eu vou orar pela causa da Bíblia no mundo inteiro. O Clube Uma Bíblia por Mês são pessoas que doam uma Bíblia uma vez por mês, para que a gente possa fazer também distribuição nos programas sociais. E aqui eu quero chamar a atenção das igrejas: o aniversário da Sociedade Bíblica. Aniversário da Sociedade Bíblica agora, no mês que vem, dia 10 de junho. 57 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. O pastor Dario, que fez a oração no início, ele disse que vai ter um culto especial numa igreja. Eu acredito que vai ter em muita outra igreja cultos, lembrando a Deus dessa obra, agradecendo pelo trabalho. Programações especiais, aqui o Nordeste é criativo no Dia da Bíblia, desenvolver programações. Por que é importante aqueles desfiles que são feitos, maratonas de leitura, cultos especiais, para que a sociedade toda conheça a Bíblia também? E ofertas para que nenhuma pessoa fique sem a Bíblia Sagrada. Então essas são as maneiras de participar da divulgação da palavra. Nós vimos que a Bíblia faz duas coisas: ela cria e fortalece a vida da igreja. Usem a Bíblia no vosso dia a dia. Orem pela palavra de Deus, estudem a palavra de Deus. E se o louvor está cada vez mais disseminado, vamos começar também uma onda de disseminação do estudo da palavra de Deus, para que mais pessoas creiam e fiquem firmes na fé no Salvador Jesus. Amém?